Olá, meus irmãos, Deus abençoe você, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à nossa formação teológica, dando continuidade agora à matéria Panorama do Novo Testamento. Você teve aula com Samuel, com o pastor Walter, e hoje nós vamos continuar falando da carta aos Gálatas. Então, carta aos Gálatas, você teve as últimas duas aulas de 1ª e 2ª Coríntios, e hoje vamos falar sobre a carta de Paulo aos Gálatas. A carta aos Gálatas, é importante a gente entender primeiramente quem eram os Gálatas. Os Gálatas, eles é um povo, um povo que se migrou de uma região chamada Gália para a Ásia Menor, e eles se estabeleceram ali na Capadócia, uma região chamada Capadócia, que depois, mais tarde, ficou conhecida como Galácia, né? E por causa desse nome, eles foram chamados, denominados Gálatas. E Gálatas, alguém pode até dizer assim, mas era uma igreja da Galácia. Não, não era apenas uma igreja. Quando você vai percorrendo ali no livro de Atos, vai lendo o livro de Atos, você vai ver alguns nomes de algumas cidades que Paulo passa. Nessas cidades você tem ali Derbe, Listra, Antioquia da Psídia, Icônio. São cidades que Paulo passava, estabelecia igreja. E nessa região da Galácia, na realidade, não era apenas uma igreja, eram várias igrejas que estavam nessas cidades, que eram vizinhas umas das outras. E essa região, chamada Galácia, eram essas igrejas que compunham essa região, as igrejas que estavam na cidade de Listra, de Derbe, de Antioquia, da Psídia, principalmente. E é para essas igrejas que Paulo depois ele vai escrever a sua carta. A carta aos Gálatas é direcionada a essas igrejas. Paulo vai passando por cidades, vai estabelecendo igrejas, vai formando discípulos, vai ensinando aquele povo. Depois ele vê a necessidade de escrever cartas ou até mesmo enviar outros discípulos de outras igrejas para pastorear aquelas igrejas que ele deixava quando ele estabelecia essas igrejas. A autoria, Paulo, alguns vão contestar a autoria de Paulo, mas é muito aceito hoje no meio acadêmico que Paulo realmente é o autor da carta aos Gálatas, né? Então há um consenso muito forte de que foi Paulo realmente que escreve a carta aos Gálatas. A data não tem muito consenso assim sobre a data. Alguns vão falar que é lá para o ano de 48, 49, outros vão dizer que é lá para o ano de 56, então não há muito consenso, né? Porque alguns vão dizer que foi escrito lá para o ano de 56, mais ou menos na época que foi escrito Romanos, porque o conteúdo das cartas são muito parecidos, né? Romanos e a carta aos Gálatas, né? O tema principal da carta aos Gálatas é justificação pela fé. Praticamente ali o mesmo tema de Romanos. Só que em Gálatas, Paulo vai escrever justamente para confrontar os judaizantes que estavam se inserindo dentro da igreja. Estava surgindo ali o ensino de que a salvação não era apenas pela graça, mas também pelas obras. Então, esses judaizantes, eles estavam ensinando ali que você poderia até ser salvo pela graça, mas se você não fizesse as obras da lei, não se mantesse firme ali praticando as obras da lei, a sua salvação não seria garantida. E Paulo vai argumentar contra o ensino dos judaizantes ali na carta aos Gálatas, né? E logo ali no comecinho da igreja que Paulo já tinha implantado, dessa igreja, ele já percebeu alguns sinais desses judaizantes. E depois ele vai escrever a sua carta aos Gálatas justamente para confrontar o ensino deles, né? Atos, no capítulo 13, mostra que Paulo vai passar um tempo, né, ali ensinando nas igrejas da galáxia, né? E são os dois capítulos que são fundamentais, você precisa ler ali Atos no capítulo 13, Atos capítulo 14, para você entender, né, o que Paulo está falando ali sobre essa região, né? Além disso, também é muito importante você ler o capítulo 15. Por quê? O capítulo 15, nós vamos ter ali o Concílio de Jerusalém. E o que vai definir no Concílio de Jerusalém? O Concílio de Jerusalém vai definir realmente
a teologia pelo qual o apóstolo Paulo iria pregar, não somente naquela igreja a partir daquele concílio, mas também nas demais igrejas. Por quê? Porque eu queria definir realmente a teologia era justamente aquele concílio. Então, o Concílio de Jerusalém, em Atos, no capítulo 15, vão discutir se as práticas da lei deveriam, se a lei realmente deveria ser praticada para se obter ou não salvação. E Paulo vai subir ali também, nesse concílio, e eles vão decidir que apenas algumas orientações básicas, né? Então vamos ler aqui o capítulo 15, versículo 28. Nada de judaísmo, apenas algumas orientações básicas para aqueles que se convertessem a partir daquele momento, para realmente ser considerado como cristão. Olha lá, Atos capítulo 15, versículo 28 e 29, diz assim: na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor algum encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis e bem guardastes, bem vos será. É preciso ler bem, às vezes, o Pentateuco e alguns livros ali do Pentateuco, mas também alguns livros ali dos profetas, para você entender, sabe, principalmente a aplicação da lei naquela época. Por quê? Ali nós vamos conhecer, principalmente no Pentateuco, no livro de Gênesis em especial, a história de Abraão. Você vai ver que Paulo vai falar muito sobre Abraão. Por quê? Porque Paulo está falando aos judaizantes, então é importante ele falar em contexto, para que a mensagem seja bem clara, né? Então ele vai explicar, o Pentateuco vai explicar principalmente como que Abraão vai sair da casa dos seus pais, vai para uma terra que Deus havia lhe mostrado, mas Paulo vai tocar em um assunto muito importante, que é a justificação de Abraão. Como que Abraão foi justificado? E ele vai dizer que Abraão foi justificado não pelas obras da lei, mas ele foi justificado pela fé. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Abraão foi justificado pela fé. Só que a lei, ela só veio 430 anos depois de Abraão. E Paulo vai falar isso ali justamente em Gálatas. E essa, vamos dizer assim, essa linha do tempo que Paulo vai trazer aqui, falando sobre Abraão, ela é essencial, porque se Abraão viveu antes da lei e ele foi justificado, é sinal que não é a lei quem justifica o homem. Ou seja, antes mesmo da lei, Abraão já tinha sido justificado. Ele foi justificado pela fé. Esse é um dos principais argumentos que Paulo vai utilizar aqui na carta aos Gálatas para combater os judaizantes. Por quê? Porque se fosse pela lei, se fosse pela lei, Abraão não poderia ser justificado. Por quê? Porque a lei veio bem depois, né? Então, entender ali o livro de Gênesis, principalmente a história de Abraão em relação a essa questão da justificação, é importantíssimo para a gente entender a linguagem que Paulo vai usar aqui para combater os judaizantes, né? Então, Abraão, ele vive antes da lei, foi justificado pela fé, e mesmo assim, Abraão teve um relacionamento íntimo com Deus. Você vai ver que Deus vai descer para falar com Abraão. Abraão foi um patriarca. Ou seja, muito da base teológica que os judeus tinham ali veio de Abraão. Esse que foi justificado não pelas obras da lei, mas pela fé. Certo? Então, assim, vamos dizer assim, uma divisão bem simples da carta aos Gálatas vai ser o seguinte: capítulo 1 e capítulo 2, Paulo vai defender ali o seu apostolado. E ele já começa dando uma carteirada, vamos dizer assim, né? Porque ele vai dizer assim: Paulo, apóstolo, logo no versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo, não pela parte de homens, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Esse mesmo Paulo está dizendo que ele não foi designado por homem algum. Foi Deus quem o chamou. Por que Paulo faz isso? Porque Paulo ele tem que desconstruir a autoridade daqueles homens primeiro. E para desconstruir a autoridade deles, ele tem que dizer que não é da parte dele ou da parte de um outro que ele foi designado para essa obra. Ele está dizendo assim, que foi o próprio Deus quem o designou, né? Então olha só para você ver no versículo 11 e 12. O evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum,
mas pela revelação de Jesus Cristo. Ele está dizendo assim, que o que eu estou pregando, ninguém me ensinou. Aí você pode perguntar, mas como assim? Como pode ser isso, né? Paulo, antes ele era perseguidor da igreja, era um fanático, e ele vai dar aqui as suas credenciais. Ele vai falar assim, ó, eu era zeloso da tradição dos meus pais, eu fui fariseu, eu fui hebreu de hebreus. Então Paulo ele começa a dar suas credenciais, mas ele está praticamente desconsiderando tudo que ele aprendeu como homem, e está dizendo assim, o evangelho que eu recebi, que eu anunciei para vocês, eu recebi do próprio Senhor Jesus. Quando eu fui para a Arábia, ele vai dizer que ele vai para a Arábia, depois ele volta para Damasco. Então assim, o meu ministério não começou com homem algum. E depois ele vai tocar num assunto interessante, que ele vai falar assim, que ele não começou nem com os apóstolos. Ele fala assim, eu não desci até Jerusalém para aprender com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Mas o Senhor Jesus me ensinou. Ele vai falar que fica 3 anos aprendendo do próprio Jesus. Não somente na carta aos Gálatas, mas em outras cartas também, você vai ver o próprio Paulo falando assim que o evangelho que ele estava pregando, ele recebeu do Senhor Jesus. Então no capítulo 2, ele vai apresentar aqui praticamente as suas credenciais, certo? No capítulo 3 e capítulo 4, vai entrar a fundo nessa questão da justificação pela fé, né? Explicando ali a partir da lei, né, que a justificação é pela fé e não pelas obras da lei, né? E logo no versículo 3, ele vai não seria uma carteirada, seria quase que uma voadora. Ele vai entrar com tudo, falando que o quê? Já no versículo 1 do capítulo 3, vai dizer assim, ó insensatos Gálatas, quem vos derrubou, quem vos fascinou a vós? Olha só, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem foi que vos fascinou? Ou seja, quem encantou vocês? Quem vos encantou a vós? Que ante cujos olhos Jesus foi exposto como crucificado. Paulo é como se ele estivesse dizendo assim, eu estou chocado com vocês. Quem foi que derrubou vocês da posição que vocês estavam em Cristo? Por quê? Porque vocês entenderam a cruz, agora estão voltando às obras da lei. Quem foi que enganou vocês? Né? Então Paulo ele vem com esse argumento. Né? E esse argumento ele vem de uma pergunta que vai trazer a consciência, acredito que traria a consciência dos Gálatas um peso muito grande. Porque Paulo diz assim no versículo 2, ele vai dizer assim, recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Essa pergunta, ela dita o ritmo da carta. Porque Paulo vai trazer algo que é tangível para eles. Eles receberam o Espírito Santo. Era manifesto aquilo que o Espírito Santo estava fazendo no meio deles. E Paulo vem com essa pergunta. O Espírito que vocês receberam foi pela pregação da lei? Ou foi pelas obras da lei? Ou pela pregação da fé? Quando vocês ouviram a palavra que vocês receberam o Espírito Santo? Ou por guardarem a lei? Então Paulo vai trazer assim a consciência deles, e a resposta seria óbvia. É claro que eles receberam o Espírito Santo pela pregação da fé. Ou seja, o verdadeiro descendente de Abraão, como o próprio Paulo vai discorrer ali, não é aquele que cumpre rituais. O verdadeiro descendente de Abraão é aquele que crê no nome de Jesus. Então a justificação, a justiça não é pelas obras, mas sim pela fé. E quando Paulo ali continua, ele vai amaldiçoar aqueles que estavam pregando outro evangelho. Porque Paulo vai dizer assim, olha, se mesmo nós que antes vos anunciamos o evangelho, ou qualquer outro, ou mesmo que seja um anjo, vos pregue outro evangelho, além daquele que nós já ensinamos para vocês, seja anátema. Ou seja amaldiçoado. Paulo está amaldiçoando aqueles que estão pregando outro evangelho. E ele vai relembrar os judeus ali, e vai relembrar tanto os judeus como os gentios daquela igreja, vai relembrá-los de que a própria lei vai dizer que maldito era aquele que não permanecesse em todas as coisas do livro da lei. Ou seja, você poderia cumprir tudo, mas se você tropeçasse em uma pequena coisa, por menor que fosse, você descumpriu toda a lei. Paulo está dizendo que é impossível que a lei pudesse salvar. Então, todo aquele que estivesse tentando caminhar e obter salvação pelas obras da lei, esse é maldito. Mas ele vai dizer que Cristo é quem nos resgatou da maldição da lei. Paulo vai deixar
claro para eles que o papel da lei, ali no versículo 24, capítulo 3, versículo 24, diz: de maneira que a lei vos serviu de aio para vos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Paulo não está somente combatendo a lei. Ele está dizendo aqui que o papel da lei era servir de aio para conduzir a Cristo. E o que é o aio? O aio, a palavra aio, no grego aqui, seria paidagogos, que é justamente a tradução da palavra, seria pedagogos. Mas não é somente esse pedagogo no sentido tradicional que nós conhecemos, não. Era aquele que, o paidagogos ali no caso, seria aquele escravo que acompanhava o filho até que o filho atingisse a maioridade, até que ele tivesse maturidade o suficiente para receber toda a herança do pai. Então é ele que vigiava, era ele que corrigia, era ele que conduzia adequadamente a criança até atingir a maioridade. Então, Paulo vai dizer que a lei tem seu papel. Ela vai conduzir o homem, por quê? Porque o ser humano, sem lei, ele auto se destrói. Então a lei é necessária, e Paulo está dizendo que a lei foi necessária para que o homem se mantesse em vida até que o verdadeiro Salvador viesse. É como se a lei fosse um guardião, um disciplinador. Ela iria conduzir, mas ia apontar o caminho até Cristo, certo? Agora Cristo vem, agora que Cristo vem, né, esse papel de aio terminou. É por quê? Porque agora sim nós temos capacidade de chegar à maturidade da fé. E o Espírito Santo, ele vai substituir esse papel que a lei tinha. Por quê? Porque a lei, por mais que ela trabalhasse as obras e o exterior, o Espírito Santo vai trabalhar no interior. Então, o papel do Espírito Santo é trabalhar no interior do homem. Enquanto a lei tinha esse papel temporário, o Espírito Santo vem, além de apontar o caminho, e traz uma solução definitiva, resolvendo o problema que estava no coração do homem. E aí no versículo 25, Paulo vai dizer: mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo de aio, porque Cristo nos libertou. E aqui em Gálatas, no capítulo 5, ele vai falar do fruto do Espírito e das obras da lei. Né? Versículo 16 e 17, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Paulo está falando dessa guerra que há entre a carne e o espírito, e ele vai descrever ali o que são obras da carne e o que é o fruto do espírito. Né? No capítulo 6 ele vai falar da responsabilidade mútua, né? Nós precisamos corrigir uns aos outros, dar suporte uns aos outros, ajudar o outro a levantar, né? Não apontar o dedo um para o outro. Paulo vai dizer, olha, vocês devem levar as cargas uns dos outros, dar suporte. Ele vai dizer que isso é que é a vida cristã. A vida cristã não é competição, a vida cristã é o que? É viver em comunidade, é viver em união. E Paulo também, nesse mesmo discurso, ele vai falar que aquilo que o homem semear, ele certamente vai colher. Né? Quer colher nessa vida, quer colher bem nessa vida, semeie no Espírito. Porque quem colhe na carne, ele vai colher obras da carne. Mas quem semeia no Espírito, vai colher o fruto do Espírito. E vai fechar dizendo, não se canse de fazer o bem. É uma carta muito prática, porque Paulo não vai se prender em apenas mostrar que a lei, ela ele não está dizendo que a lei não tem valor, muito pelo contrário, ele vai dizer que a lei tem seu papel, mas que agora estamos no tempo do Espírito, e que o fruto do Espírito é o que Deus espera de todos nós que somos cristãos hoje. E é isso, a carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo, e hoje foi mais uma aula aqui da nossa formação teológica. E amanhã nos encontraremos aqui para mais uma aula da Carta de Paulo aos Efésios. Que Deus te abençoe.